Oi, muito boa. Hã? Ei, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo com o seguinte título: se as pessoas não tiverem dinheiro, não podem comprar os bens que você produz e o que elas próprias produzem, não é? Se as pessoas não têm dinheiro, não podem comprar. Se ninguém comprar, ninguém vende nada. Se as pessoas não tiverem dinheiro, não têm poder de compra. Se o dinheiro não circular, se o governo não fizer o dinheiro circular, se o governo não garantir empregos e rendimentos a todas as pessoas, as pessoas não têm dinheiro para comprar os bens que as outras pessoas produzem, e os serviços que as empresas produzem e deixam de comprar. E se ninguém comprar, ou se poucas pessoas comprarem, os empresários e as empresas não vendem os seus bens e serviços. Portanto, é este o tema do meu vídeo, deste meu vídeo. É preciso que as pessoas tenham dinheiro para poderem comprar os bens e os serviços de que necessitam para terem uma vida saudável, agradável, alegre e feliz, saudável, agradável, alegre e feliz, para estarem bem de saúde, terem o conforto básico. E se não lhes derem dinheiro, se o Estado, o Governo, a sociedade não estiver organizada de maneira que todos possam ter dinheiro e ganhar dinheiro, obviamente que as pessoas não tendo dinheiro não compram, e se ninguém comprar nada, que me adianta as outras pessoas investirem, produzirem, investir o seu dinheiro, produzir bens e serviços, se não tiver clientes, a quem é que os vai vender, não é? A quem é que os vai vender? Como é que vai perder todo o seu dinheiro investido, todo o seu dinheiro investido, vai trabalhar e perder tempo em vão, porque não tendo clientes com poder de compra, não tendo pessoas com dinheiro para comprar os bens e os serviços, não adianta produzir, não é? É óbvio, não é? Toda a gente percebe isto. Portanto, se as pessoas não tiverem dinheiro, não podem comprar os bens e os serviços e, que produzem e que as outras pessoas produzem. E o que é que acontece? O que é que acontece quando as pessoas têm dinheiro em excesso? Não é? O que é que acontece? Quando tem dinheiro em excesso, investem-no, vão produzir bens e serviços para vender às outras pessoas. É comportamento normal. Ou compram os bens e serviços de que necessitam para viverem, para viver. Ou então divertem-se. Também há quem tem muito dinheiro, diverte-se a dar de um lado para o outro, comprar brinquedos caros, a exibir brinquedos caros, a comprar brinquedos caros, a exibir, a competir com os outros, a mostrar aos outros que têm coisas superiores às deles, ou que têm o que os outros não têm. Portanto, e acontece que num país onde não se produz e se compra tudo ao estrangeiro, é muito complicado as pessoas terem dinheiro. E porque acontece que isto vai dar origem às bancarrotas, isto é, ao endividamento excessivo, ao endividamento externo a outros países, a outras entidades, a outros territórios, a um endividamento excessivo e desnecessário, e que só serve para fazer importações de bens, compras de bens de luxo e básicos e outras produções aos outros países. As pessoas vão comprar aos outros países, porque têm dinheiro, mas vão comprar produtos importados porque no país não são produzidos, ou então os produtos importados são mais baratos do que aqueles que se produzem no próprio país, no próprio território. Portanto, a minha ideia para evitar as bancarrotas é que temos que produzir localmente, produzir no país tudo o que as pessoas precisam para evitar os transportes internacionais desnecessários
que fazem uma poluição imensa, gastam imenso combustível, navios, porta-contentores, aviões, caminhões, comboios, tudo a transportar para um lado e para o outro, coisas desnecessariamente, que podiam ser produzidas localmente no mesmo país, e um país só devia comparar a outros países aquilo que não consegue, não tem condições para produzir no seu próprio país, produzir localmente nas suas regiões. Os alimentos devem ser produzidos localmente, o vestuário deve ser produzido localmente, as habitações, os materiais para as casas devem ser produzidos localmente, o mobiliário, os eletrodomésticos para as casas, para o conforto das pessoas, deve ser produzido localmente. Portanto, a produção deve ser feita localmente e não andar a trazer de outros países. Para isso é preciso que os governos tenham, um país tenha uma moeda própria adequadamente desvalorizada para substituir importações, para promover exportações, para promover a produção local, o investimento na economia local, nas indústrias, garantir independência económica, promover a produção local e nacional. Acontece que, como um euro, como estamos na União Europeia, no euro alemão forte, numa moeda forte, este euro forte prejudica a produção nacional e local e favorece as compras ao estrangeiro, compra de tudo ao estrangeiro, a outros países com moedas mais desvalorizadas e prejudica as vendas de produtos produzidos em Portugal aos outros países, porque não consegue-se competir com moedas mais desvalorizadas, com países com moedas mais desvalorizadas e também com condições de produção, mão de obra e matérias-primas mais baratas. Acontece que os Estados Unidos da América fazem esta política. Os Estados Unidos têm um dólar forte, mas ao mesmo tempo protegem a sua própria economia com uma moeda própria e com taxas alfandegárias elevadas que penalizam as compras de produtos importados a outros países para protegerem a produção industrial, agrícola americana e evitar a concorrência de produtos da China e de outros lados do mundo. Portanto, é isto que acontece. Atualmente, como estamos no euro, uma economia totalmente aberta e desprotegida. Quanto mais dinheiro as pessoas tiverem no bolso, significa que vão fazer mais compras ao estrangeiro de bens de luxo e de bens básicos. E isto vai gerar mais déficit, mais endividamento do país, do Estado, das empresas, das pessoas, e que vai obrigar o Estado a cobrar mais impostos para pagar estas dívidas, a cobrar mais impostos para pagar as dívidas e fazer face às despesas sociais do caos económico e do caos social, que isto gera muita pobreza, gera muito desemprego, gera muita imigração, gera a desertificação do país, gera a desertificação industrial e populacional, porque faz fechar empresas, fechar fábricas e as pessoas ficam sem empregos e na pobreza e têm que emigrar ou viverem de subsídios miseráveis ou de baixos salários miseráveis que não dá para eles viver com dignidade, mesmo trabalhando. Portanto, se sem procura nada adianta produzir, depois ninguém vende nada, sem consumidores, com poder de compra e sem procura, os empresários vão produzir para quê e para quem? Vão perder o seu tempo, o seu dinheiro e trabalhar e produzir em vão, depois nada vão vender, porque não vão ter clientes para lhe comprar os seus bens e serviços. É preciso produzir, criar riqueza, mas é também preciso que haja quem compre, quem tenha dinheiro para comprar. Por isso é que é preciso também distribuir dinheiro, distribuir o rendimento a todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham dinheiro para satisfazerem as suas necessidades básicas, pelo menos, e para existirem compradores para a riqueza gerada, para os bens e serviços produzidos. Mas isto não acontece com o euro. Desde que Portugal entrou no euro, o euro é uma moeda forte para a economia, muito valorizada para a economia portuguesa,
e que fomenta as compras ao estrangeiro e prejudica as vendas dos produtos das empresas portuguesas a outros países. E o que é que acontece? Vai gerar déficits e dívidas ao estrangeiro, porque compramos mais ao estrangeiro do que vendemos, e vemos, e depois ficamos sem trabalho, sem empregos, sem fábricas, sem empresas, sem trabalho, sem salários dignos e suficientes, sem reformas dignas e suficientes, sem cuidados, sem serviços, uns serviços públicos de qualidade, sem serviços de saúde de qualidade, sem serviços de educação de qualidade, sem justiça de qualidade, sem segurança, de qualidade, porque o Estado não tem dinheiro para fornecer estes serviços de boa qualidade, ou então cobra demasiados impostos para o fazer e empobrece as pessoas que ficam sem poder de compra, principalmente as classes médias que desaparecem, que empobrecem e desaparecem. Pronto, um país que não produz, é um país que não produz, é um país que sofre também de inflação, de subidas de preços elevadas, porque as pessoas têm necessidades, têm apoios, têm necessidades, têm que comer, têm que vestir-se, têm que pagar a renda da casa, têm que pagar os transportes, e se não se produz no país e se importa tudo ao estrangeiro, energia ao estrangeiro, alimentos ao estrangeiro, peixe ao estrangeiro, carne ao estrangeiro, vestuário ao estrangeiro, a outros países, carros ao estrangeiro, a outros países, não se produz nada no país, na nossa região, localmente, as pessoas não têm os bens que precisam para terem uma vida saudável, e perdem os empregos, ficam na pobreza, ficam sem casas, ficam a passar fome, na miséria, ou têm que emigrar, abandonar o seu país, a sua região, desertificar o país, deixar as casas abandonadas a desfazer-se e a cair. Enfim, é isto que temos atualmente em Portugal, por causa do euro. Estamos no euro alemão forte, e devíamos sair da moeda única para podermos ter uma economia independente e produzir localmente todos os bens e serviços de que as pessoas de cada região precisam, cada país precisa, sem andar a trazer de outros países, coisas que podem ser produzidas localmente. É esta a minha ideia. Espero que gostem deste meu vídeo, que pensem no que eu digo e que repassem este vídeo para os vossos amigos e familiares e para os vossos contactos, e subscrevam este canal Jangada MR. Jangada MR é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos divertidos e educativos para ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais saudáveis, alegres e felizes, a terem uma vida melhor, a serem mais úteis e prestáveis umas às outras, contribuírem para uma sociedade de bem-estar para todos e segura, e para poderem ser saudáveis, alegres e felizes. Fique bem e até ao próximo vídeo, e subscreva este canal Jangada MR.